Olá pessoal, a gravação de hoje ela vai servir para a turma iniciante e para o pessoal avançado. Essa explanaçãozinha que a gente vai fazer, que eu vou explicar aqui desse quadro, por quê? Porque esse quadro ele está praticamente quase pronto, tá? Eu ia trazer uma tabela de cores para estar mostrando para vocês como a gente mistura a cor. Mas eu já tenho um exemplo aqui, tá? Já tenho esse exemplo e eu vou mostrar para vocês, embora a gente tenha tido outros tons por baixo desse, porque era necessário para que chegamos a esse ponto, mas eu vou estar explicando. Bom, veja bem, vamos começar aqui pela linha do horizonte, ó. Eu tenho essa linha do horizonte, ela está inacabada, tá? Ela não está concluída ainda. Então, eu tenho um tom de fundo, pode ver que ele é um verde acinzentado. Por que esse verde acinzentado? Lembra que eu falei assim? A gente só pode ter um claro e um escuro e um claro para poder a gente definir algo. Então eu tinha que pôr esse tom aqui para depois estar colocando as nuvens, tá? Um pouco mais cinzentada para depois estar clareando como eu clareei aqui, ó, colocando luz, tá? E dessas luzes que ainda não está terminado, tá? Sai aqui uns raios, tá? Dessa luz aqui, ó, que projeta lá, ó, tá? Sai alguns raios, tá? De luz que vai bater nessa superfície aqui, ó, da água, onde também está por fazer. Nada aqui está pronto. E aí eu tenho logo em seguida um outro tom, tá? Que é um tom azul esverdeado. Para que eu pudesse ter esse tom, eu coloquei azul ultramar um pouquinho, coloquei um pouco do verde musgo, tá? E acrescentei um pouquinho do amarelo, tá? O amarelo mais claro. E aí eu fui colocando, misturando direitinho os tons e eu obtive esse resultado aqui. Por que desse resultado? Porque se eu tenho uma claridade nessa superfície, para que a outra onda sobressaia a essa que está lá atrás, eu tenho que ter um escuro, tá? E esse escuro, ele é fundamental para que eu possa ter essa mais próxima de mim e a outra um pouco mais ao longe, tá certo? Bom, voltando aqui, que também não está acabada essa onda, ainda falta a arte final, tá? Eu tenho esta onda aqui que foi feita com o mesmo tom, azul ultramar, verde musgo e um pouquinho de amarelo. Só que para mim obter esse tom mais claro, o que fiz eu? Eu peguei o branco e fui clareando. É evidente que não, tá? Se vocês pensaram assim, não é assim, pensaram errado. Eu coloquei primeiro esse tom escuro, tá? Fazendo este movimento, ó, esse movimento. Por que desse movimento? Porque é uma onda que está se formando, ela está levantando para quebrar, como a gente chama no popular aí, ó, quebrar. Quebrar é ela fazer essa curva e cair sobre algumas pedras que ainda vocês podem ver, ó, que ainda está por fazer, que é daquela ponta que está lá, passando por trás desta onda aqui que quebrou antes, tá? Que nós ainda vamos falar sobre ela, e veio nessas pedras aqui, ó, tá certo? Então aí depois eu fui clareando com um pouquinho de amarelo, que eu misturei com o branco. Aí sim eu fui e coloquei esse tom, ó. Mas sempre nesse sentido, ó, arredondado, ó.
sempre no sentido arredondado. Eu fui pegando o pincel e fui passando assim, ó, nessa posição. Então eu obtive esses resultados de cores. Eu gostaria que vocês, tá, em casa, pegassem assim uma aquarela ou então o próprio guache. Por que disso? Porque, veja bem, eu acho que se a gente fizer um teste com o óleo sobre tela, essa tinta, gato preto, não seria legal agora, tá? Vocês vão gastar a tinta e não vai obter resultado nenhum. Seria legal vocês pegarem o guache e estar trabalhando com o guache, porque o guache, ele, embora ele vai secar bem mais rápido, mas aí vocês têm a praticidade de estar trabalhando com a água. Caso ele seque, você põe uma gotinha de água ali e ele volta novamente a virar tinta, tá? Então, trabalhe com o guache. Bom, vamos falar agora um pouquinho daquela onda que quebrou. Como eu fiz esse tom? Como eu criei esse tom para que essa onda quebrasse? Ela aqui em cima está finalizada, tá? Mas faltam algumas gotas que a gente vai ver na próxima aula, que eu vou colocar as gotas, tá? Não só assim esse movimento das ondas, mas eu tenho que ter também as gotas. Aí eu vou mostrar para vocês como é que se faz as gotas, tá bom? Agora, voltando a esse tom aqui, eu peguei um pouquinho deste, pode ver que eu vou pegando a tinta que eu usei lá e vou trazendo para frente. Mas à medida que eu vou trazendo, eu tenho também me direcionar, é aquela luz que me projeta aqui, ó, tá? Essa luz que projeta aqui. Então, nesta parte toda da frente aqui, eu tenho que ter o branco, certo? Tem que ter a claridade. E como é que se faz, tá? A sombra da onda. Eu não posso chegar aqui e colocar uma sombra aqui, um acinzentado. Por que não posso? Porque isso aqui são várias gotas de água. E a água, quando ela está muito concentrada, a gente olha no céu, vou dar um exemplo, a gente vê aquele escuro, aquele cinza, mas é um cinza meio esverdeado, né? Que é uma trovoada. Aquilo é uma concentração de água que está por cair. O mesmo ocorre aqui. Ela bateu, explodiu, tá? Mas nós temos por trás disso este tom que está lá atrás. Tem uma outra onda que está vindo. Então, vai refletir, tá? A cor desta onda que está lá atrás vai refletir nesta cortina de água que está aqui arrebentando, que é este tom que eu trouxe. Então eu peguei um pouco desse tom, trouxe para cá e fui desfazendo, ó. Fui desfazendo, tá? Mas aí vocês vão dizer para mim, mas professor, e depois eu faço o quê? Aí depois, nas pontas, para fazer um volume, para dar aquela sensação de movimentos da água, de fazer esse volume que vocês estão tendo aqui, ó, que é um volume, ó, tá? Eu tive que fazer o quê? Vou lá e pego um pouquinho do branco e vou colocando aqui por cima. E com outro pincel seco eu vou desfazendo, tá? Vou desfazendo nesse sentido, ó. E vai me dando esse tom. O mesmo ocorre aqui, para ter essa sensação. Dessa está lá atrás, essa à frente desta, e essa à frente desta e desta. Eu faço o quê? Ó, pode ver que o tom aqui, ó, quanto mais baixo, próximo à água, eu já coloco um pouquinho mais forte, ó. Ó como já vem, ó, ligando uma coisa com a outra, ó, uma outra onda aqui se formou, começou a quebrar lá, que está quebrando aqui, ó. Ainda vou terminar, tá? Olha como é mais escuro, ó, tá vendo? E fica aqueles rastrozinhos de uma outra onda anterior, como essa aqui, que quebrou, e a água puxa totalmente essa espuma. Então vai ficando aqueles fios, né? Aquelas raízes de onda que quebrou, de espuma. Aí eu vou fazendo, mas olha só o movimento. Aqui eu já trabalho nesse tom aqui, ó, tá? Um pouquinho mais de preto, tá? Um pouquinho mais de preto com o azul ultramar, verde musgo, um pouquinho mais de amarelo, tá? Não tanto assim,
com o preto para me obter esse resultado aqui, ó, mais escuro. Por quê? Ela está mais próximo dessa outra aqui, tá certo? E aí a gente vai envolvendo tudo isto aqui, né? Como nas pedras também, sempre onde tem a sombra a gente vai colocando um pouquinho mais, clareando as pontas, tá? Colocando as pontas aqui, tá? Um pouquinho mais claro. Mas isso é tudo assim, ó, nada de pedra, a gente vai colocando certinho, é tudo aleatório, ó, para cá, para lá e tal. Aí a gente vai batendo assim o pincel e a gente vai formando esse rochedo aí. O mesmo acontece aqui embaixo. Como o nosso horário ele é muito pouco tempo, eu já falei aqui 10 minutos. Eu acho que vocês já estão já de saco cheio. Mas olha só, é importante que vocês peguem uma aquarela ou então o guache e vocês vão fazendo. Vão fazendo em casa, vão treinando, vão fazendo a onda. Não fique parado não. Ah, mas eu não sei. Ah, mas você sabe. É óbvio que eu sei, mas para mim saber, um dia eu tive que começar a fazer. Então, vocês também comecem a fazer. Não tenham medo, porque no desenho é assim, a gente não pode ter medo, tem que ser audacioso. Tem que chegar e meter a cara e ir para frente, ponto final e acabou. Tá certo? Gente, faça isso. Não perca tempo, tá bom? E depois a gente conversa. Valeu, até a quarta semana e fique com Deus.